Tove Raverin, Sacolo Beceder. Bom dia, amigos. Tudo em ordem, tudo certo. Vamos começar com a quarta aliá de hoje, a quarta chamada. Tá, ela é um pouquinho extensa. Tá bom. Deixa eu falar uma coisa para vocês, amigo. Não vou lembrar agora, mas toda vez que você inicia uma brahá, seja como a gente faz a brahá para fazer a leitura da Bíblia aqui da Torá, seja a brahá quando você vai tomar um café, que eu já havia tomado, uma brahá para comer uma fruta, alguma coisa, entre a brahá e a ação, qual no caso eu fazia a brahá da leitura da Torá. Assim que eu pronunciar a brahá, eu tenho que fazer a leitura. Eu não posso interromper entre esse meio. Da mesma forma que se eu fizer um shehakol sobre no caso tomar o café, eu não posso parar se a pessoa perguntar uma coisa, eu fiz a benção e responder depois não, eu tenho que pegar e dar continuidade na ação. Por quê? Porque você iniciou algo e colocou o nome de Deus no meio, tá? Então, o que que acontece? Se você fez Baruhatá, Adô, traço Nai, para a gente não pronunciar o nome de Deus em vão, você usou o nome de Deus. Você deu uma bênção usando vamos dizer assim, a essência de Deus sobre algo. Então, você não interrompe. Faça a sua ação, depois responda, tá? Por isso que muitas das vezes a pessoa vai falar alguma coisa, numa conversa informal, ela não usa a do, traço, nai. Ela vai usar Hashem, ou no português, como eu falei antigamente, eterno, para a gente não pronunciar. Como a gente vai dar uma bênção sobre algo que vamos fazer, como é uma leitura realmente da Torá, então eu posso usar o nome de Deus, tá bom? Então vamos lá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahal banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, em universo, nos coisas todos os povos, e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, em universo, e nos deste a Torá. Ele lhe disse: eu também lhe dispersarei especial consideração também para isso, e eu não aniquilarei a cidade que você mencionou. Como eu já comecei a leitura, eu posso parar um pouquinho, porque eu já dei a bênção sobre a leitura e eu vou só recapitular o que nós estávamos lendo na paraxá anterior, na porção da paraxá anterior, que foi a fuga que os anjos tiraram Ló, sua esposa e suas duas filhas de Sodoma e Gomorra, no caso, né? A Torá só fala, até aqui, só fala de Sodoma. E ali Ló, ele tinha pedido para não ir para um monte, né? Ter ido para uma cidade próxima que ali estava, né? E a gente leu sobre, ele dizia que era uma cidade pequena, que não tinha muitas pessoas, então a questão dele como justo ali estaria salvo, porque dentro da categoria de Abraão ele não conseguiria, né? Tá bom? Qualquer coisa, salve o vídeo anterior. Vamos continuar então. Eu também dispensarei especial consideração também para isso. Eu não aniquilarei a cidade que você mencionou. Se apresse e fuja para lá. Eu não posso fazer nada até você chegar lá. Por isso a cidade foi chamada de Zor. O sol tinha se erguido no momento em que Lot chegou a Zor, e Deus fez chover sobre Sidom e Amorá enxofre e fogo. Veio de Deus do céu. Ele reviveu essas cidades e toda a planície e todos seus habitantes que viviam nas cidades e a vegetação do solo. Sua mulher olhou para trás e ela transformou-se num pilar de sal. Abraão despertou cedo pela manhã ao lugar onde tinha estado com Deus. Ele olhou para Sidom e Amorá e toda a área da planície e viu uma fumaça subindo da terra como a fumaça de uma fornalha.
Quando Deus destruiu as cidades da planície, Deus lembrou-se de Abraão. Ele enviou Lote da destruição, quando ele aniquilou as cidades em que Lote vivia. Lote subiu de Zoar e se assentou no monte junto com suas 2 filhas, uma vez que ele temia permanecer em Zoar. Ele habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. A moça mais velha disse para a mais nova: Nosso pai está ficando velho e nenhum outro homem permaneceu no mundo para se relacionar conosco de maneira habitual. Vem, vamos abrigar nosso pai com vinho e vamos dormir com ele. Nós então faremos viver uma descendência do nosso pai. Naquela noite, elas abrigaram seu pai com vinho e a mais velha foi e deitou-se com seu pai. Ele não percebeu quando ela se deitou e se levantou. No dia seguinte, a moça mais velha disse para a mais nova: Na noite passada fui eu que dormi com meu pai. Esta noite vamos embriagá-lo com vinho. De novo, você vai deitar com ele e nós então faremos viver uma descendência do nosso pai. Nessa noite, elas de novo embriagaram o pai com vinho. A mais nova levantou-se, deitou com ele e ele não percebeu quando ela se deitou e se levantou. As 2 filhas de Ló ficaram grávidas do seu pai. A mais velha teve um filho e ela chamou Moabe. Ele é o ancestral do povo de Moabe até hoje. A mais nova também teve um filho e ela chamou de Ben-Ammi. Ele é o ancestral do povo de Amon até hoje. Avram migrou dali para a terra de Negev. Ele se assentou entre Kadesh e Shur. Ele peregrinou em Gerá. Avram disse que sua mulher Sara era sua irmã. Avimelech, rei de Gerá, enviou mensageiros e tomou Sará. Deus veio para Avimelech num sonho à noite e disse: Você morrerá por causa da mulher que você tomou, pois ela é casada. Avimelech não se aproximou dela. Ele disse: Deus, o Senhor matará até uma nação inocente? Afinal, ele me disse que ela era sua irmã. Ela também afirmou que ele era seu irmão. Com um coração inocente e mãos limpas fez isso. Deus disse-lhe no sonho: Eu sei que você agiu com um coração inocente, por isso eu evitei de você pecar contra mim, não lhe deixando tocar nela. Agora devolva a esposa do homem, pois ele é um profeta. Ele rezará por você e você viverá. Mas se você não devolver, saiba que você morrerá. Você e tudo que é seu. Avimelech levantou cedo pela manhã e chamou todos os seus servos. Ele repetiu-lhes todas essas palavras em seus ouvidos e os filhos ficaram muito amedrontados. Avimelech chamou Abraão e disse-lhe: Como você pode nos fazer isso? Que coisa terrível lhe fiz para você. Trouxeste tão grande culpa sobre mim e meu povo. Você me fez coisas de maneira nunca ocorrida antes. Avimelech disse a Abraão: O que você viu que lhe levou a fazer tal coisa? Abraão disse: Eu percebi que aqui ainda falta o temor a Deus. Eu poderia ser morto por causa da minha mulher. De qualquer maneira, ela é minha irmã, filha de meu pai, mas não a filha da minha mãe. Ela tornou-se minha mulher. Quando Deus me fez vagar da casa do meu pai e peregrinar, pedi a ela que me fizesse um favor. Onde quer que chegássemos, ela deveria dizer que eu era seu irmão. Avimelech tomou do rebanho do gado, servos e servas dele de Abraão. Avimelech devolveu a ele Sará, sua esposa. Avimelech disse: Minha terra inteira está diante de você, sente-se onde melhor lhe parecer. Para Sara lhe disse: Estou dando 1000 peças de prata a seu irmão. Ele será uma venda sobre os olhos para você e todos aqueles que lhe acompanham. Você pode provar a todos. Abraão orou a Deus e Deus curou Avimelech, assim como sua mulher e servas, de modo que eles tiveram filhos, pois Deus havia selado o útero na casa de Avimelech por causa de Sará, a mulher de Abraão. Deus lembrou-se de Sará conforme dissera. Deus fez a Sara conforme falou. Sara concebeu e ela deu à luz um filho, a Abraão em sua idade avançada. Foi na exata época em que disse-lhes: Abraão deu o nome ao seu filho que ele teve, a quem Sara tinha dado à luz, a Isaac. Abraão circuncidou seu filho Isaac com 8 dias de idade, como Deus lhe tinha ordenado. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, shenatan לנו Torá emet, v'hayeu lana também torrinou, Baruch Adonai noten haTorá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, em no universo, que nos deste a lei da verdade e plantaste a vida eterna no nosso meio. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, em no universo, que nos deste a tua Torá. Vamos lá?
Pessoal, vamos pegar aqui. Ele lhe disse, eu também lhe dispensarei especial consideração também. Para isso eu não aniquilarei a cidade que você mencionou. Se apresse e fuja para lá. Eu não posso fazer nada até você chegar lá. Por isso a cidade foi chamada de Tsoar. Os malachim aqui, os anjos, eles tinham dito para Ló, né, que eles também não aniquilariam aquela cidade a qual Ló havia dito que ele queria ir para lá. Por quê? Porque aquela cidade também fazia parte ali das redondezas ali de Sodoma e Gomorra. E ele disse para ele se apressar e fugir para lá. E diz que o nome da cidade de Soar, né, é chamado Soar. Soar. Ela Soar vem aqui semelhante a Mitzar, que é pequena, né? Soar, Mitzar, pequena, tá? Isso no hebraico. E Deus fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo, e veio de Deus do céu. Ele revirou essas cidades, e toda a planície e todos os seus habitantes que viviam nas cidades e a vegetação do solo. Ou seja, né, praticamente, chover é cair mesmo, como a chuva, o enxofre e o fogo. E chama-se a atenção que fala, veio de Deus, né? Tem um comentário no versículo anterior aqui de Irache, que os anjos falam assim que eles iriam destruir a cidade, né? E diz que eles retardaram um pouquinho isso porque eles reconheceram, porque na verdade quem iria destruir era Hashem, era Deus, tá? É um comentário aqui de Irache sobre isso, tá bom? E sua mulher olhou para trás e ela transformou-se num pilar de sal. E a gente já sabe por quê que ela se transformou num pilar de sal, né, pessoal? Pessoal, a gente leu o Midrash no shiur passado, na aula passada, sobre o que ela fez, né? Quem quiser saber mais, dá uma olhadinha na paraxá anterior, o porquê dela ter se transformado numa estátua de sal. Abraão despertou cedo pela manhã, ao lugar onde tinha estado com Deus. Ele olhou para Sidom e Amorá e toda a área da planície e viu fumaça subindo da terra como a fumaça de uma fornalha. Você imagina, né, quando você vê um incêndio, uma floresta, fica aquela fumaça subindo, né? Você imagina a visão de Abraão que estava no monte, olhar uma planície e ver tudo isso, né? E mais uma vez, como a gente diz, como eu disse no shiur anterior, eu menciono que até hoje no sul de Israel é possível você ver onde era Sodoma e Gomorra, e justamente, né, que fala da vegetação que ela não sai mais. E a própria Torá fala que cidades é a vegetação do solo. Não nasce mais nada lá. Tá? Quando Deus destruiu as cidades da planície, Deus lembrou-se de Abraão. Tá? Deus lembrou-se. Por acaso Deus havia esquecido de Abraão? Não. O que Irache fala aqui é que a relação entre lembrança de Abraão e Lot, qual que é? Deus lembrou-se da bondade que Ló fez a Abraão. Que bondade que Ló fez a Abraão? Que ele sabia que Sara não era, né, irmã de Abraão. Na primeira visita, a descida ao Egito, ao Mizraim,
E Ló ficou calado. Então Deus lembrou-se disso por Ló em bondade a Abraão. Então Deus é uma forma, vamos dizer, como eu sempre digo aqui, é uma figura de linguagem do nosso conhecimento, que Deus lembrou, como se Deus esquecesse de algo, tá? Mas ele associou a bondade de Ló em relação a não ter dito que Sara não era irmã de Abraão, no caso da descida até o Egito. Tá bom, pessoal? Por isso que diz que ele se lembrou de Abraão. Ele enviou Ló da destruição quando ele aniquilou as cidades em que Ló vivia. Deus salvou. Ló subiu de Soar e se assentou no monte junto com suas duas filhas, uma vez que ele temia permanecer em Zoar. Ele estava com medo, falou. Deus poupou a cidade por minha causa, mas a intenção de Deus também era aniquilar. Então ele ficou com medo e ele saiu, habitou em uma caverna com suas duas filhas. E aqui nós vamos entrar numa das passagens mais complicadas, eu digo assim, de se falar, né? Embora exista isso aos montes hoje. Deus nos livre, né, pessoal? Ontem eu estava vendo um negócio com minha esposa e era justamente sobre isso. Eu fico abismado como que as coisas acontecem comigo. Como tudo o que eu estou fazendo, seja na coisa mais banal da vida, ela vai influenciar justamente sobre a paraxá da semana. E é aquilo que eu havia dito, se eu não disse, eu vou me lembrar agora, que nós devemos viver, o Rebbe nos ensinou que a gente deve viver com a porção semanal da Torá do dia, ou seja, tudo aquilo, eu falei sim, que a gente lê tem a ver com o nosso dia naquela semana da Torá. Eu estou para fazer um vídeo sobre o que está acontecendo em Israel, como isso já estava escrito na Bíblia, e muitas das pessoas não viram, não entenderam. Baruch Hashem, o povo judeu, como lê isso aqui, todos os santos deles, eles entenderam, por isso que estão, vamos dizer assim, ciente da vitória em relação ao que está acontecendo lá, tá? Esse é um mérito de você parar, você tirar 20, 15, 30 minutos do seu dia para você fazer uma leitura. Eu garanto para qualquer um que aquilo vai ajudar. Eu garanto, não, é 100% infalível. Aquilo vai te ajudar no teu dia. Então ele habitou numa caverna com suas duas filhas. A moça mais velha disse para a mais nova: Nosso pai está ficando velho e em um outro homem permaneceu no mundo. Eu não vou ler aqui porque a gente já leu, mas eu vou resumir essa parte que todo mundo também já conhece. Que as duas filhas de Ló, elas pensaram que Deus já tinha acabado com o mundo. Assim como foi no dilúvio, que Deus havia aniquilado toda a população, então havia ficado só ela, as duas e o seu pai. E elas falaram, e agora, o que vai ser? Vamos ter que embriagar o nosso pai, ter relação com ele e assim dar continuidade à nossa descendência, dar continuidade à descendência do nosso pai. E foi o que as duas fizeram. Primeiro a mais velha, depois a mais nova. Só que eu quero chamar a atenção aqui para dois nomes que foram dados aos filhos delas. Tá? A mais velha, ela teve um filho, ela chamou o nome do filho de Moav, pai em hebraico. Av. Aba é hebraico, pessoal, uma coisa mais carinhosa. E tem Tate também. Tá? Então seria Av, Aba e Tate, que significam pai. Ave, hebraico, Aba, aramaico, e Tate em Yiddish, que é um dialeto hebraico também. Yiddish é um dialeto, tá? É um dialeto que se deu ali dos Askenazis que vieram lá da Rússia, da Polônia. Então eles criaram dentro do hebraico um dialeto, tá? Então os três significam pai, tá bom? E o que acontece? A mais velha chamou, né, de Moav, ou seja, ela foi totalmente promíscua. Ela não queria saber. Ela pegou e chamou o filho dela, o nome do filho do meu pai. Veio do meu pai, tá? E deixa eu falar da outra aqui, a gente entra nesse outro assunto aqui também, que é a mais nova não. O que a mais nova? Ela chamou de Ben-Amin, filho do meu povo. Ben-Ami, do meu povo, tá? No hebraico.
Então, pessoal, ao pessoal de novo, que coisa. Então, nós vemos aqui que a mais nova foi mais discreta. Filha do meu povo. Já que vai ter uma nova geração, através desse meu pai, eu vou chamar ele filho do meu povo, tá? E nós vemos ali que na época de Moisés, se você lembra que teve dois povos que Moisés falou para não mexer com eles, que era justamente o povo de Moabe, né? E que no caso seriam os amonitas. Ele falou para não mexerem com eles, porque eles sabiam que eles vinham também por parte da geração ali de Abraão, mas através de seu sobrinho Ló, tá? Então, você vê como as coisas casam uma coisa. A gente vai ver muita coisa em relação a isso, como lá na frente tal personagem não vai fazer isso porque isso prefigurava algo que o outro pegou fez de favor para ele. Por isso que eu estou dizendo aqui, a Torá ela trabalha em cima do mérito do ser humano, tá? Então tenha isso em mente quando nós formos ler daqui, tá? Então Moisés não mexeu com o povo de Moab, tá? Vamos continuar. Então as duas filhas tiveram os filhos e Abraão, o capítulo 20 agora, Abraão migrou dali para a terra de Negev e ele se assentou em Kadesh e Shur, entre Kadesh e Shur. Ele peregrinou em Gerar. Abraão disse que sua mulher Sara e sua irmã, que Sara era sua irmã. Antes de a gente entrar aqui na questão do Avimera, que parece muito com a questão do que aconteceu lá no Egito com o faraó, por que Abraão migrou dali? Além dele ter olhado e ele viu o que aconteceu com toda a cidade de Sodoma e Gomorra, né? Ele entendeu também o que havia acontecido com... Isso é um comentário do Urash aqui. Tem duas explicações, eu vou ler para vocês aqui. Que quando ele viu que as cidades haviam sido destruídas e que os viajantes haviam deixado de passar, migrou de lá. Ou seja, como a gente havia comentado no vídeo anterior, Abraham, ele era extremamente hospitaleiro. Quando ele viu que aquela região ali não tinha mais ninguém para visitar ele, e ele falar do único Deus, ele simplesmente migrou. Já uma outra diz que ele simplesmente ele quis se distanciar de Lot uma vez que ele descobriu a sua má reputação, que ele tinha mantido, né, relações com as suas filhas. Então tem esses dois pontos, tá bom? Avimelech, rei de Gerar, enviou mensageiros e tomou Sara. Então aqui nós vamos ver novamente que a mesma situação se repetiu com a mesma situação do Egito. Avimelech toma Sara para si, né? E o que Deus faz? Deus veio para Avimelech num sonho. A diferença aqui foi Deus veio para ele num sonho, né? E disse: você morrerá por causa dessa mulher que você tomou, pois ela é casada. Tá bom? Então, Avimelech mais uma vez, ele acorda e fala para Deus: o Senhor matará até uma nação inocente? Afinal, ele me disse que ela era sua irmã. Ela também afirmou que ela era irmã dele. Avimelech diz que o Senhor matará também uma nação inocente. Por quê? Eles sabiam da geração do dilúvio, do Malbu, né? Em hebraico. Ele falou: você vai fazer isso também com uma geração que é inocente, porque eles sabiam que aquela geração não era inocente perante Deus. A geração do dilúvio, mas aqui ele estaria inocente, que ele não sabia. Porque ele ouviu tanto de Abraão como ele ouviu de Sara, que ambos eram irmãos, tá?
Deus disse-lhe um sonho: Eu sei que você agiu com um coração inocente, por isso eu evitei de você pecar contra mim, não lhe deixando tocar nela. Como Deus impediu? Não foi só no sonho. Tá? Acha que ele comenta que Deus fechou todos os canais de todos os cidadãos daquela cidade. Então eles não puderam ter relação com ninguém, nem só a Avimelech, como todos. Nós vamos ver isso um pouquinho na frente. Então Deus tapou todos os orifícios, né? Vamos dizer assim. É o que Irache comenta aqui. Então é o que eu sempre falo. Nós lemos, nós paramos e entendemos que Deus aparece num sonho e fala: Eu impedi, mas como que Deus impediu? Tá? E foi dessa maneira que Deus impediu. E lá na frente nós vamos entender que isso realmente aconteceu. Deus fala: Agora devolva a esposa do homem, pois ele é um profeta. Ele rezará por você e você viverá, mas se você não devolver, saiba que você morrerá. Você e tudo que é seu. Avimelech levantou cedo pela manhã, chamou todos os seus servos, ele repetiu todas essas palavras em seus ouvidos. E os homens ficaram muito amedrontados, né? Então Avimelech entendeu. Deus fala que Abraão era um profeta, né? Aqui entra a questão, pessoal, que dependendo da situação, Deus se revela a quem Ele quiser, tá? Não importa. Nós vamos ver isso lá para frente também no caso ali de Balaão e Balaque, né? Não importa, Deus revela a quem Ele quiser. Nesse caso, ele se revelou para Avimelech num sonho. Existe níveis. Vamos ver se a gente consegue chegar lá também. Existem níveis dentro de profecia dentro da Bíblia. E um dos mais baixos é o do sonho. Tá? Daqui nós entendemos que Avimelech não era um homem de alto nível espiritual. Então Deus apareceu para ele num sonho. Você vai ver que existem níveis de profecia onde o profeta ele simplesmente fala com Deus, que até então só tinha um, que era Moisés. E existe um nível onde Deus mostra algo para a pessoa aos olhos, aberto, tá? Então existem níveis, e aqui esse é o mais baixo, que é o do sonho. Avimelech chamou Abraão e disse: Como você pode fazer isso? Que coisa terrível eu lhe fiz para que você trouxesse tão grande culpa sobre mim e meu povo. Você me faz essas coisas de maneira nunca ocorrida antes. Há uma pergunta que Avimelech fala para Abraão: O que foi que você viu que levou a fazer tal coisa? Aí Abraão diz: Eu percebi que aqui falta o temor de Deus. E eu poderia ser morto por causa da minha mulher. De qualquer. Para aqui, vamos pegar esse ponto aqui. Deixa eu só encostar aqui. O que você viu que levou a fazer tal coisa? Acho que comenta aqui que aconteceu o seguinte: quando um estrangeiro ele chega na cidade, que cidade é essa que inveja, né? Lhe perguntar primeiro sobre comida e bebida, ou seja, você é um estrangeiro, você está peregrinando por ali, certo? É natural que o quê? Você está vindo de um lugar, é deserto, você está com fome, você está com sede. Você chega na cidade, a primeira coisa que perguntam é o quê? Ela é sua esposa? Ela é sua irmã? O que você vai ter na cabeça do que esse pessoal pensa? Entendeu porque Abraão teve essa consciência, esse pensar?
Então ele pega e fala isso. De qualquer maneira, agora vamos aqui. De qualquer maneira, ela é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe. Ela tornou-se minha mulher. Ela se tornou-se minha mulher. E quando Deus me fez vagar da casa do meu pai e peregrinar por aí, pedi a ela que me fizesse um favor, que onde quer que nós chegássemos, ela deveria dizer que eu era seu irmão. Pessoal, aqui tem um contexto. Eu não me lembro se eu falei para vocês sobre a questão de Sara, né? E eu não sei se até então é o caso aqui ou se seria relevante a gente entrar nesse contexto de Sara ser irmã por parte de pai, mas filha de outra mãe, como ele fala, então ela realmente seria sua irmã. Ou eu poderia entrar aqui no que é dito lá anteriormente sobre ela, sobre a questão de ela ser filha de Harã, que era irmão de Abraão, tá? A princípio, eu não vou entrar nessa questão, tá? Tem aqui todo o comentário em relação a isso, dentro da própria Torá, lá no livro de... aqui dentro da própria Bíblia mesmo, no livro de Gênesis, no capítulo 13, que a gente já leu no versículo 8, nós sabemos que Ló, ele era o quê? Sobrinho de Abraão. Mas todas as vezes você pode ver que Abraão, não digo todas, mas na maioria, como no 13:8, ele se refere a ele como irmão. Diferente de hoje, pessoal, naquela época, como eu disse, existem coisas que naquela época era extremamente normal. Pra gente hoje é absurdo, mas na época era normal. A gente já falou sobre essa questão, a gente não querer julgar gerações e vidas das pessoas daquela época, você não querer desmerecer nada, sabe? Tanto que os sábios dizem que você não pode dizer que os dias anteriores foram os melhores que de hoje. Tá? Isso é um assunto muito profundo, a gente pode também, futuramente. Como falar, é muita coisa para se falar. E no caso aqui, eu vou falar. Eu já mencionei, então vou falar. No caso, ela era filha de Harã, irmão de Abraão. Mas por que ele fala que ela era sua irmã, que era filha do seu pai com outra mulher? Porque, também lá na frente nós vamos ver isso aqui. Ela, no caso aqui, os netos, eram tidos como os filhos também. Então, Terá tinha ela como filha também. Tá? Tá, mas aí você fala, tá, mas ele disse que ela era filha de outra mulher. Por isso disse a Lote, porque somos irmãos. Embora Ló, como filho de Harã, fosse apenas seu sobrinho, mas não a filha da minha mãe. Herã era filho de uma mãe diferente de Abraão. Me entenderam? Conseguiu entender? Ela era filha de Harã, irmão de Abraão, porém Harã era filho de outra mãe. Tá? É o que eu falo. Lá atrás é falado sobre isso, eu não lembro se a gente mencionou, parou para analisar sobre a questão de Scar, o nome de Sará. E nós lemos que Abraão chamava Ló de irmão, mesmo ele sendo sobrinho. E lá na frente nós vamos ver que alunos são tidos como filhos do professor também. Tá? Então, não se deixe, como eu tava, para e pensa um pouquinho. Tá bom?
Por isso que eu falo, a Bíblia não é para você ler versículos isolados, você tem que ler um contexto, entender todo o contexto histórico daquela época, o contexto ali que está dizendo no todo o texto, tá bom? Avimelech tomou do rebanho do gado dos servos e servas e eles deu a Abraão. Avimelech devolveu a ele Sará, sua esposa. Avimelech disse: minha terra inteira está diante de você. Assenta-se onde melhor lhe parecer. De frente do faraó do Egito, Avimelech, o faraó pega a tua mulher e vai embora. Avimelech não. Aqui Deus teve um contato com Avimelech, ainda que em sua medida ele teve. Então ele disse: Abraão, profeta, não faça nada com esse homem, muito menos a sua mulher. Então Avimelech falou: meu, tá toda a terra aqui na sua frente, você faz o que você quiser, você aceita no melhor lugar, tá? E para Sara ele disse: estou dando 1000 peças de prata a seu irmão. Ele será uma venda sobre os olhos por você e todos aqueles que lhe acompanham. Você pode provar a todos. Entenderam, pessoal? O texto literal aqui. Como assim será uma venda sobre os seus olhos por você e todos aqueles que lhe acompanham? Consegue entender o texto? Ou a gente precisa se aprofundar nas entrelinhas e pegar os comentários? Pessoal, havia-se aqui a suspeita de que Avimelech realmente havia dormido com Sara, tá? Então, para que isso não acontecesse, falar, olha lá, ele dormiu e simplesmente devolveu. Não, ele pegou, deu-lhe prata, 1000 peças de prata a seu irmão, deu gados, tá? Então, o que acontece? Isso vai servir como venda para as pessoas não olharem e falar, tá vendo? Olha lá, ó. Ele se deitou, não. Ele simplesmente não fez nada e ainda ele teve que pegar do que é seu e dar pedindo desculpa, tá? Vamos ler o comentário aqui. Talvez eu não tenha sido muito claro. Eles vão cobrir seus olhos para que eles não lhe denigram, né? Pois se você tivesse voltado de mãos vazias, eles poderiam dizer: depois que ele a violou, devolveu-a. Agora que ele teve que gastar muito dinheiro e me desculpar contigo, eles vão reconhecer que foi contra a minha vontade que eu a devolvi. E que isso ocorreu através de o quê? De um milagre. Que não aconteceu nada. Você pode provar, né? Todos aqueles que lhe acompanham, você pode provar a todos. Você será capaz de abrir a sua boca para discutir e mostrar fatos evidentes. Lembra que eu falei? A gente tem que procurar ao máximo tudo que são fatos, tá? Nesse caso aqui, os fatos, as evidências, tá bom? Onde quer que a palavra orahá apareça, refere-se a esclarecimento de questões. No hebraico, orahá, esclarecimento de questões, tá bom? Então, existem outras explicações, pessoal, no Haggadah, no Midrash também sobre essa questão aqui, mas eu creio que aqui ficou bem claro o que aconteceu, tá bom? Qual que é a questão dessa passagem está se referindo a isso, como venda nos olhos dos outros, tá bom? E mais na frente isso também vai se concretizar com algo aqui que a gente vai ler. Abraão orou a Deus e Deus curou Avimelech, assim como sua mulher e servas, de modo que eles tiveram filhos. Pois Deus tinha selado todo o útero na casa de Avimelech por causa de Abraão. É aquilo que eu tinha comentado anteriormente. Deus selou tudo. Fechou tudo. Tá? E
quando Abraão orou, Deus abriu o ventre, abriu os úteros, abriu todo mundo novamente. E todas acabaram engravidando. Aqui a gente comenta assim, os sábios comentam, o quão importante, né? Porque fala assim, ó, vamos ver. Depois que Abraão orou, Deus lembrou-se de Sara, conforme dissera. Deus fez a Sara conforme falou. Sara concebeu e ela deu à luz a um filho. Abraão, em sua idade avançada. Por que foi colocada essa sessão com a sessão anterior? Rashi ele comenta aqui, pessoal, que para ensinar que quem pede misericórdia a seu amigo, quando ele próprio precisa da mesma coisa, ele é atendido primeiro. Conforme consta, Abraão orou e logo após isso, Deus lembrou-se de Sara, ou seja, Deus lembrou-se dela antes de curar Avimelech. Aqui você vê a importância que é de você orar, sabe? Você fazer uma reza por alguém que está necessitando muitas vezes da mesma coisa que você. Pessoal, vocês conseguem analisar e ver como que tem muitas coisas que na nossa vida às vezes nos impede de receber algo, e às vezes são coisas bobas que nós não percebemos, uma bronca com alguém, seja irmão, primo, amigo, colega, sabe, por causa de coisas que você vai parar e você vai ver que não fazem o menor sentido. Teve toda essa situação aqui com Avimelech, ainda Deus pediu, a Abraão orou por ele. E Deus atendeu ela. Deus atendeu Sara e ela concebeu. Tá? E aqui é um ponto que eu queria pegar com vocês, que eu havia falado sobre a importância do hebraico em todo o contexto aqui da Torá. Sara concebeu e ela deu à luz um filho, a Avraham, em sua idade avançada. Para ainda que aqueles... Aí que entra a questão do hebraico aqui. Está escrito assim. Ben les kunav. Liskunav, né? Que no caso idade avançada estaria idoso, né? Liskunav, idoso em hebraico. Então, Sarah le Avraham ben Liskunav, la moed. Que Abraão estava em idade avançada, ele era idoso. A raiz da palavra aqui, ela é semelhante à raiz de Ziv e Kunim. E Irash comenta aqui que... Eu vou ler aqui no hebraico para vocês, o comentário desse versículo 2 que diz assim. Shechaya Ziv e Kunav Shelo Domer Lo. Shechaya Ziv e Kunim Shelo Domer Lo. Que nós podemos traduzir para o português, pessoal, assim, tem duas traduções. Eu posso dizer assim, como eu disse, muitas vezes é difícil traduzir o hebraico. Eu estava procurando justamente sobre essa passagem aqui. Então, pode ser traduzido assim, que seu esplendor se assemelhasse a ele. Tá? O que eu quero dizer, pessoal? Aqui, a palavra Ziv e Kunim, você pode ver que ela se assemelha a Liskunav, que significa que as características faciais de Isaac eram semelhantes à de Abraão.
Estão me entendendo? Como dentro do hebraico você consegue entender muitas vezes o contexto a fundo. A criança nasceu, lise kunav, ziv e kunim, zikunav, ziv e kunim. A semelhança do rosto de Isaac era a semelhança com Abraão, para que não viesse a dizer, ó, Sara teve um filho, mas é meio estranho, ela teve lá com Avimelech. Pessoal, mais uma vez eu vou dizer, o hebraico ele é fundamental para você entender profundamente o que o texto ele quer dizer. Nós vamos ver isso muitas vezes lá na frente, tá? Muitas vezes. Vamos terminar aqui. Abraão deu o nome a seu filho que ele teve, a quem Sara tinha dado à luz, a Isaac. Abraão circuncidou seu filho Isaac com 8 dias de idade, como Deus lhe tinha ordenado. Nós encerramos aqui, pessoal, nessa situação complicada que nós tivemos aqui, novamente, da questão do Avimelech, né? E Baruch Hashem, no texto original hebraico, nós podemos ver que é semelhante à raiz da palavra Ziv, Lizikunav, com a raiz da palavra Ziv e Konim, que quer dizer que era semelhante, tá? Que o seu esplendor se assemelha ao dele. Que Abraham, que Isaac tinha a aparência do pai. E que após os 8 dias foi feito o Brit Milá, a circuncisão no menino. Vamos ficar com essa mensagem hoje, com essa leitura. E que nós possamos, né, tirar algo para nossas vidas desse texto, dessa porçãozinha da Paraxá de hoje. Eu já tirei a minha, eu falei aqui. Eu creio que todos têm, que estiverem vendo esse shiur, né? Eu tenho certeza que vai pegar alguma coisa para você, porque é inevitável. Quando eu lembro de inevitável, eu sempre lembro do agente Smith falando pro Neil, e isso é inevitável, né? E realmente era inevitável para quem assistiu e entendeu. Não volta atrás. Tá, pessoal? Mais uma vez eu agradeço aqueles que ficaram, puderam ver até aqui. E que se Baruch Hashem, assim Deus quiser, amanhã nós continuamos. Se eu não me engano, amanhã um pouco mais curto e na sexta-feira é mais curto ainda. Questão de 2, 3, 4 linhas. Então vai ser um shiur bem rápido. Se tiver alguma coisa bem profunda, a gente procura algum midrash, alguma coisa mais para aprofundar dentro do contexto. Tá bom, meus amigos? Fiquem com Deus, tenham todos um bom dia. Que Deus prospere na vida de cada um, nos seus afazeres, seu trabalho, quem está em casa. Deus prospere na vida dos seus filhos, abençoe e os guarde, tá? E fiquem com Deus. Tchau, tchau.